Olá, alunos de inteligência de negócio. A gente basicamente continua a disciplina e, na verdade, esse vai ser o nosso último assunto, o nosso último tópico dentro da disciplina. A tarefa, então, dentro de mineração de dados, a tarefa que a gente chama de regras de associação. Então, essa vai ser virtualmente o nosso último conteúdo de fato novo, né? Regras de associação, então, na verdade, se enquadra dentro daquilo que a gente chama em aprendizado de máquina de aprendizado não supervisionado. Então, assim como a gente viu na última aula, que vocês viram o vídeo do conteúdo com o Natan, a gente viu o agrupamento de dados, data clustering, né? A gente viu um exemplo de um algoritmo de agrupamento de dados muito famoso, que é o algoritmo K-means. E a gente viu como avaliar, então, o agrupamento de dados. A gente viu basicamente o SSE, que é a soma dos erros quadráticos, uma medida de validação externa, que a gente chama de agrupamento, e a gente viu uma medida de validação interna, que é o critério da largura da silhueta e a sua versão simplificada, o SSWC. Regra de associação, então, também se trata de uma tarefa não supervisionada, no sentido que a gente não tem rótulo, a gente não tem um atributo classe, né? Depois prever. Então, em associação, o que a gente realmente quer fazer é descobrir, interpretar padrões de interrelacionamento, de relacionamento entre as variáveis. Variáveis essas que geralmente compõem bases de dados transacionais. Então a gente quer interpretar esses padrões de interrelacionamento, padrões interessantes que eles podem estar potencialmente escondidos, que a gente não consegue facilmente ver. Um dos exemplos mais clássicos de análise de associação dessa tarefa é o que a gente chama do problema da cesta de compras. Então imagine que a gente foi no supermercado, ou imagine que existe, vocês são donos de um supermercado, enfim, e que o supermercado, então, ele loga, ou ele registra para cada cliente aqui, que seria cada linha, os itens comprados, os itens que compõem cada uma das transações. Então, cada cliente faz uma compra um determinado número de itens, o supermercado loga esses itens e o que se quer, então, com as regras de associação é descobrir padrões de compras entre as pessoas. Então, por exemplo, pode ser que um dos padrões seja que quem compra leite e pão também compra ovos. Isso seria um exemplo de uma regra de associação. Ainda que o exemplo padrão seja o exemplo dos mercados, existem inúmeros outros domínios de aplicação que a gente pode usar a análise de associação, né? Até para descobrir perfis de consumo, ou aqui um exemplo na meteorologia, né, para descobrir relações entre fenômenos atmosféricos, terrestres, marítimos. Na medicina, se a gente tem uma base de pacientes, descobrir como são relacionados, ou quais são as correlações existentes entre exames, ou entre sintomas, ou entre doenças que o paciente possa vir a ter. Na bioinformática, análise de relacionamento entre genes e como esses genes se expressam e quão correlacionados eles estão à presença desses genes, coisas do gênero, né? Mas ainda que existam vários exemplos, é didático então que a gente fique no famoso exemplo do cesto de compras, da cesta de compras, das transações do supermercado, para que a gente consiga fazer uma discussão então mais fácil de entender, já que todo mundo está acostumado, já todo mundo sabe o que é uma transação no supermercado. Então imagine que a gente tem uma base aqui com 9 transações, onde em cada transação eu comprei determinados produtos, produto A, o B, o E, a segunda transação foi o produto B e D e assim por diante. Na verdade, o jeito que a gente representa isso, o jeito que, na maior grande escala, os pacotes de software exigem que a gente represente a base transacional com os produtos comprados, é uma base no formato de atributos binários assimétricos. Então, é uma base que eu tenho uma coluna por cada produto disponível para venda, aqui eu tenho uma base pequena, né? Eu tenho um catálogo pequeno de produtos, apenas 5 produtos, e aí a gente, para cada transação, a gente marca 1 se o produto estava contido naquela transação, se ele foi comprado naquela transação, e 0 se ele não foi. Por isso, uma base de atributos binários assimétricos, onde só tem importância os 1s, né? Os zeros não tem qualquer relevância. Toda a discussão que a gente vai fazer, então, vai assumir essa formatação que a gente está fazendo análise de associação entre a presença e a ausência de produtos em uma transação.
ou seja, assumindo que a base é essa, uma base binária simétrica. Mas é importante que vocês saibam que existem métodos de análise de associação que operam sobre bases não binárias, ou seja, bases que eu tenho coisas como a quantidade de cada item que eu estou comprando na transação e até mesmo o preço desses itens, né? Mas esse é um tipo de análise que ela é mais complexa, porque envolve não só presença e ausência, mas envolve outros fatores, como quantidade e preço. E isso foge um pouco do nosso escopo principal, que é ver algoritmos clássicos de análise de associação que são computados ou que são executados apenas sobre bases binárias assimétricas. E aí agora eu vou passar uma série de definições para vocês, definições que vão ser importantes para que a gente possa ver então um algoritmo exemplo que faça a geração automática de regras de associação. Então o primeiro conceito que a gente precisa entender dentro da análise de associação é o conceito de item set. O item set I, ou que a gente costuma portuguesar e chamar o conceito de item set, né? Ou conceito de conjunto de itens. Então o que é um item set I, né? Então imagine que um possível item set seria o item set A, B e E. Então o item set ele é um subconjunto de itens possíveis dentro dos itens oferecidos no catálogo, digamos assim. Então o item set como esse aqui, A, B e E, então ele pode ser a composição de toda uma transação, ou ele pode ser parte de uma transação, enfim, é um número, é um subconjunto possível de itens que existe dentro de uma transação. Pode fazer ser parte de toda a transação ou só de parte da transação. E aí o suporte do item set I, o suporte então ele é uma medida que basicamente é um número de transações T que contém aquele item set. Então, por exemplo, na base de dados que eu dei no exemplo anterior, o suporte do item set A, B e E é 2 e do item set B, C é 4. Então, o suporte de A, B e E é 2. Por quê? Se a gente vier aqui nessa base, a gente vai ver que quantas transações aparece A, B e E. Então, na transação 1 aparece A, B e E. E depois, só na transação 8 eu tenho A, B e E. Então, são as duas transações que eu tenho como subconjuntos. Então, no caso da transação 1 é a transação inteira, no caso da transação 8 é um subconjunto da transação 8, já que a transação 8 envolve também C. E o suporte BC é 4. Se eu olhar, eu tenho o subconjunto BC aparecendo em 4 transações. Ele aparece a primeira vez aqui, na transação 3, a segunda vez na transação 6, a terceira vez na transação 8 e a quarta vez na transação 9. Então são as 9 vezes que aparece o subconjunto BC, as 4 vezes que aparece o subconjunto BC, dentre todas as minhas transações. Por isso o suporte dele é 4. E a gente diz que um item set ele é frequente se e somente se o seu suporte for maior ou igual a um suporte mínimo, que eu estou chamando aqui de submin, que vai ser estabelecido pelo usuário. O usuário que vai querer usar o algoritmo que gera regras de associação para descobrir essas regras que vão me indicar esses relacionamentos entre os itens que estão sendo comprados. Então, o item set é dito frequente se o suporte dele for maior ou igual ao suporte mínimo. Se exceder ou se for igual ao suporte mínimo que o usuário estabeleceu. E aí, um dos conceitos fundamentais dentro de análise de associação é o que a gente chama da propriedade da antimonotonicidade dos itens sets, ou a propriedade da antimonotonicidade do suporte. Essa propriedade diz o seguinte, que todo subconjunto de um item set que é frequente, por sua vez, necessariamente também é frequente. E aqui é aquele momento que eu sempre faço aquela provocação para vocês em sala de aula presencial, quando a gente está, né? Mas por que isso é verdade? Então seria bom que vocês pausassem agora o vídeo e dessem uma pensada. E agora, no momento que vocês despausam, vocês devem ter percebido, e basta a gente ver um exemplo, né? Imagina que eu tenho um item set ABC que ele é frequente, ou seja, o suporte desse cara aqui é maior ou igual a um suporte mínimo estabelecido, que os itens A, B e C juntos apareçam no número mínimo de transações definido pelo suporte mínimo. Notem que se A, B e C é frequente, dado que cada ocorrência do subconjunto ABC inclui individualmente A, B e C, então necessariamente o
item 7 formado só por A, ele vai ser frequente, o item 7 formado só por B, ele vai ser frequente, e o item 7 formado só por C também necessariamente vai ser frequente. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o suporte então, de um subconjunto ABC necessariamente ele é menor ou igual ao suporte de um subconjunto desse item 7, de ABC, que por exemplo AB. Então, AB necessariamente tem um suporte maior ou, no pior caso, igual ao suporte de ABC, assim como o A necessariamente eu tenho um suporte maior ou, no pior caso, igual ao suporte de AB. E o interessante dessa propriedade da antimonotonicidade do suporte, ou dos itens sets, é que essa propriedade vai ser vital para que a gente consiga gerar regras de associação em tempo factível, né? Para que a gente consiga gerar de maneira automática, fazer um algoritmo que gere de maneira automática as regras de associação em tempo factível, sem que haja uma explosão combinatorial das possibilidades de regras. E a gente vai entender por quê mais adiante. Bom, a gente falou de regras de associação, mas o que é uma regra de associação? Então, imagino que uma regra R, ela vai ter um formato desse tipo. Eu vou ter um item 7 à esquerda, ou no antecedente, vou ter essa seta da esquerda para a direita, e um item 7 à direita da seta, ou no consequente. Esses itens 7, 1 e 2, necessariamente eles são disjuntos. Significa que eles não compartilham itens entre si. E a outra obrigatoriedade para esse aqui ser uma regra de associação válida é que o segundo item 7 não pode ser o conjunto vazio, ainda que o primeiro possa, embora não costume ser uma regra interessante, conjunto vazio implicando no outro item 7, é uma regra válida, mas o que não é válido é dizer que um item 7 implique no conjunto vazio. A interpretação que a gente faz de uma regra de associação é sempre a seguinte, né? Que se determinada transação inclui o antecedente, o item 7 que está no antecedente, né, os itens que estão no antecedente, então essa transação provavelmente também vai incluir, ou provavelmente vai incluir, os itens que estão no consequente da regra. Então, se eu comprei os itens que estão no antecedente, possivelmente eu vou comprar os itens que estão no consequente. Um cuidado que a gente tem que ter é de nunca interpretar uma regra de associação como uma relação de causa e efeito. Então, por exemplo, um exemplo de regra de associação. Se eu comprei o item A, eu também vou comprar os itens B e C. Eu tenho que interpretar desse jeito, né? Existe uma correlação entre comprar o item A e comprar os itens B e C. Porém, eu não posso dizer que eu estou comprando os itens B e C pelo fato de eu ter comprado o item A. Então, a relação causa e efeito, eu comprei B e C por causa de A, não necessariamente é verdadeira. Ela pode ser verdadeira, mas não... o que a regra vai gerar não necessariamente implica que existe o relacionamento de causa e efeito. O que acontece é que existe uma correlação entre comprar o item A e também comprar os itens B e C. E aí, como é que eu obtenho regras de associação a partir de um item 7 frequente? Então, imagine que eu tenho A, B e E, é um item 7, é um subconjunto de itens, né, que é frequente, que aparece várias vezes em várias transações, mais do que o suporte mínimo. Quais são as regras de associação que eu consigo gerar a partir de um item 7 frequente? Para A, B e E eu consigo gerar então a regra A, então BE, B, então AE, E, então AB. Então são as regras, todas as regras que eu tenho um único item no antecedente. Depois eu vou ter AB, então E, eu vou ter AE, então B, eu vou ter BE, então A. E aí essas são todas as regras que eu tenho dois itens no antecedente. E finalmente eu tenho uma regra que é válida, ainda que não seja útil, que é o conjunto vazio, então, A, B e E, que é o que a gente chama da regra vazia. Então vocês vão perceber rapidamente que em termos de regras válidas, e todas essas são regras válidas, o que eu tenho, na verdade, se eu tenho aqui 3 itens, para um item 7 frequente com 3 itens, eu vou ter 2 na 3, menos 1 regras possíveis de associação a partir de um item 7 frequente de tamanho 3. Isso aqui dá 7 regras. E estão aqui elas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quiser desconsiderar a última regra, por ser a regra vazia ou a regra não interessante, basta que eu compute, então, 2 na 3, menos 2. Então, as duas regras que eu estou ignorando é a regra vazia implica em todo mundo e todo mundo implica em regra vazia. Essa, sim, não pode... Ela não é nem sequer considerada uma regra válida. Isso aqui, então, vai dar 6 regras, que seriam essas 6 aqui.
Pois muito bem, seguimos e vamos ver os conceitos de agora de suporte, confiança e de regras. A gente viu o conceito de suporte de item 7, agora vamos ver o conceito de suporte para regras e também um conceito chamado de uma definição, uma medida chamada de confiança para uma regra. Então imagina uma regra R do item 7 implica no item 7J, que é uma regra de associação qualquer. A gente diz que o suporte dessa regra é dado pelo suporte do item 7 união entre o item 7 antecedente e o consequente. Então, suporte do subconjunto formado pela união dos itens de I e J, dividido por N, onde N é o meu número de transações que eu tenho, um valor fixo. Logo, o suporte da regra ele depende única e exclusivamente do suporte do item 7 formado pela união dos itens 7 antecedentes e consequentes. E a confiança de uma regra é dada pelo mesmo numerador de suporte, ou seja, também pelo suporte do item 7 formado pela união do item 7 antecedente do consequente. Porém, em vez de eu dividir pelo número de transações, eu vou dividir pelo suporte do antecedente. Isso vai me dizer o quão confiante eu estou naquela regra. O nível de confiança é um valor entre 0 e 1, de 0% a 100%. Onde basicamente então a gente sabe que necessariamente o suporte de I é maior ou igual ao suporte de união com J, por isso que esse valor nunca vai passar de 1. Mas a gente vai ter confiança máxima quando sempre que aparece I aparecer J, vai ser o caso dos dois suportes serem iguais. E aí pode acontecer de nunca que aparecer I e aparecer o J junto, ou seja, o valor desse suporte aqui vai ser 0, isso vai me indicar confiança 0 na regra. Então, a confiança numa regra, o número de transações que possuem o I e J é dividido pelo número de transações que possuem apenas I, no caso, os suportes correspondentes. Aqui um exemplo, né, imaginando essa lista de transações aqui. Imagine que eu tenho um item 7 A, B e E, que ele tem suporte 2. Quais são todas as regras de associação que possuem confiança mínima de 50%? Para A, B e E, né? Então, de todas as minhas 7 possibilidades, A, B, então E, A, E, então B, B, então A, E, então AB, A, então BE, B, então AE, e vazio, então A, B e E, que são as minhas 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades, conforme a gente viu antes. Só essas 4 têm confiança acima de 50%, de no mínimo 50%. Então, eu preciso calcular primeiro o suporte de A, B e E. A, B e E aparece duas vezes, por isso que os numeradores aqui todos são 2. Divididos então pelo suporte do antecedente. Então, o suporte de AB, AB1, AB2, AB3, AB4, 2 em 4, 1 mês, 50%. E depois, tanto o suporte de AE, de BE e de E, todos eles são os mesmos duas vezes que aparece todo o conjunto ABE. Por isso, confiança de 100%. Então, aqui, se vocês forem calcular como o suporte de A é 6, o suporte de B é 7 e o suporte da regra vazia, ou o suporte do conjunto vazio, né? O conjunto vazio está presente em todas as transações, é 9, e eu tenho sempre confianças aqui abaixo de 50%. Aqui tem um exemplo grande, então, para vocês computarem com suporte de confiança de todas as regras. Vamos fazer pelo menos da primeira aqui, né? Se café, então pão. Então, se eu for calcular o suporte desse cara, eu tenho que contar quantas vezes aparece café e pão dividido pelo número de transações. Então, café e pão aparece uma vez aqui, café e pão aparece uma vez aqui, 2. Café e pão aparece uma vez aqui, 3. E nunca mais juntos. Então, 3 em 10 é o suporte. E aí a confiança é quantas vezes aparece café e pão, que é 3, divididos pela quantas vezes aparece café. Então, só café aparece 1, 2, 3. Então, vai ser 3 sobre 3, confiança máxima, 100%. Então, vocês podem seguir esse raciocínio e vejam se vocês encontram esses valores de suporte de confiança que bate aqui com o que eu tenho para essas outras regras. Se café, então manteiga. Se pão, então manteiga. Se café e pão, então manteiga. Buenas, para eu rodar os algoritmos de regra de associação, basicamente o que eu vou pedir para o algoritmo de regra de associação é que me encontre regras. E ele só vai conseguir encontrar regras se a gente passar para ele pelo menos dois parâmetros. Regras que tenham um suporte mínimo x e uma confiança mínima y, aqui, ou um supmin e um confmin. Então a gente vai gerar sempre regras que respeitem isso, cujo suporte da regra seja maior ou igual ao suporte mínimo e a confiança seja maior ou igual à confiança mínima.
Então, o problema de um algoritmo que gera regras de associação basicamente é encontrar todas as regras possíveis e que ao mesmo tempo forneçam o suporte mínimo e a confiança mínima pré-estabelecida pelo usuário. Isso a gente vai fazer em 2 passos. No primeiro passo a gente precisa encontrar todos os itens sets que são frequentes, porque apenas os itens sets que são frequentes vão me permitir que eu tenha regras com suporte mínimo, com suporte acima do suporte mínimo. E no segundo passo eu vou extrair as regras a partir desses itens sets e aí sim calcular a confiança e ver se a confiança passa da confiança mínima. Então vamos começar pelo passo 1. Vamos encontrar todos os itens sets frequentes. Como é que eu posso fazer isso? Vamos imaginar que eu tenho um catálogo, que eu tenha D itens, nesse caso aqui os meus D itens, eu tenho 5 itens, A, B, C, D e E. Mas isso daqui basicamente é um reticulado, assim como os reticulados que eu já tinha mostrado para vocês antes lá, quando a gente falava basicamente de data warehouse. Mas aqui a gente tem um reticulado de itens, né? Então a gente tem um subconjunto vazio, os subconjuntos de itens unitários, os subconjuntos com 2 itens, todos os subconjuntos com 3 itens, todos os subconjuntos com 4 itens, e o meu subconjunto de 5 itens. Mas basicamente para D itens, esse reticulado tem sempre 2 na D e tem 7 candidatos possíveis, que podem ser analisados como frequentes. Então notem que é um crescimento exponencial no número de itens. Conforme vai aumentando o número de itens, aumenta exponencialmente o número de itens sets candidatos a serem frequentes. Para eu encontrar um item set frequente, eu posso fazer a abordagem por força bruta. Então cada item do reticulado é um candidato. Se eu tenho 2 na D candidatos, então vamos supor que M aqui é 2 na D, onde deu o número de itens candidatos. O que eu teria que fazer? Então eu teria que ver para cada um desses candidatos, eu tenho que varrer a minha base transacional, que tem o tamanho N, e para que eu consiga computar então o suporte de cada um desses itens sets candidatos. Para que eu faça isso, então, se para cada candidato eu vou ter que varrer a base, significa que eu vou precisar casar cada transação com cada candidato. Então, se eu tenho M candidatos e N transações, significa que eu vou ter um total de N vezes M comparações. Isso, na primeira vista, pode não assustar vocês, mas isso é absolutamente inviável. E eu vou mostrar para vocês um exemplo do porquê disso. Imagina um problema muito pequeno, que eu só tenho um catálogo de 10 itens, então qualquer mercadinho da esquina tem mais que 10 itens, e eu só tenho 1000 transações, só 1000 transações foram feitas. Para que eu conseguisse computar os itens sets para analisar se eles são frequentes, a gente ia ter 2 na 10 itens sets candidatos, e para esses 2 na 10 itens sets candidatos, a gente tem que comparar, cruzar contra todas as 1000 transações, para fazer as contagens do suporte. Significa que eu tenho 2 na 10, que é 1024 vezes 1000. 1024 vezes 1000 é 1.024.000 comparações. Bom, 1.024.000 comparações, vocês podem dizer que isso não é muito grande. E de fato, hoje qualquer máquina conseguiria fazer esse número de comparações sem grandes problemas. Mas à medida que o problema cresce, e o problema nem precisa crescer muito, imagine um catálogo um pouco maior só, 100 itens. Então 100 itens é um catálogo, por exemplo, muito menor do que um Zafari da vida vai oferecer para vocês. E um número maior de transações, por exemplo, 100.000 transações. Então, você sabe quantas comparações a gente precisaria fazer? Então, 100 vezes 100.000. Na verdade, 2 na 100, que é o número de candidatos, vezes 100.000. Então, 2 na 100 vezes 100.000 dá 1,27. Vamos pegar uma caneta aqui. 1,27 vezes 10 na 35 comparações. Então isso é igual a 1,27 seguido aqui por mais 33 zeros. Seria igual a 127 seguido por mais 33 zeros. Então eu tenho 127. E aí eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não vai caber no slide. 10, 11, 12, 13, 14. E isso até chegar no 33º. E eu vou cortando de 3 em 3, 3 em 3 e assim por diante. E isso possivelmente é muito mais do que o número de átomos do universo. Então é algo absolutamente infactível que nenhuma máquina, nenhum computador vai ser capaz de calcular.
Pois bem, isso significa que se faz necessário que a gente reduza o número, uma das possibilidades é reduzir o número de candidatos n, né? Em vez de fazer essa busca completa que é exponencial no número de itens, 2 na d itens, utilizar algum mecanismo de poda para que eu consiga reduzir esse cara. E outra opção é reduzir o número de comparações. Né? Para que eu reduza esse número de comparações, geralmente o que a gente faz é utilizar estruturas de dados que sejam eficientes para armazenar os candidatos e as transações e tentar evitar comparar todos os candidatos com todas as transações. Também de algum jeito inteligente, por exemplo, com essas estruturas de dados. Para eu reduzir o número de candidatos, é aí que entra a boa e velha, que a gente viu lá no início da aula, a propriedade ou o princípio da antimonotoricidade do suporte. Que é justamente baseado nesse princípio, então, que roda o algoritmo a priori, que é o algoritmo que a gente vai ver aqui na disciplina dos algoritmos mais clássicos de geração de regras de associação. Então, o princípio da antimonotoricidade de suporte diz que se o item 7 é frequente, então todos os seus subconjuntos também são. E o contrário é válido. Se o item 7 não é frequente, se um subconjunto... Então falei o contrário, né? Então, se o item 7 é frequente, todos os subconjuntos necessariamente são, né? O contrário não necessariamente. Então, o princípio da antimonotoricidade me diz que para todo x e y, onde x é um subconjunto de y, necessariamente o suporte de x, por x ser subconjunto, vai ser maior ou igual ao suporte de y. Ou seja, o suporte do item 7 ele nunca vai exceder o suporte dos seus subconjuntos. E por que isso nos adianta em termos de reduzir o número de candidatos? Então pense aqui em todo o nosso reticulado, aquele reticulado que cresce monstruosamente com o número de itens. Se a gente descobre, por exemplo, que o item 7AB não é frequente, ele não passa no teste de frequência, notem que nenhum outro item 7 que contenha AB como um de seus elementos tem como ser frequente, porque para contar o suporte eu tenho que contar o número de ABs, e se o número de ABs não é suficiente aqui, ele não vai ser suficiente nunca. Então significa que todos esses valores aqui que estão em cinza podem ser podados, podem nem ser avaliados, eu nem preciso avaliar, e ainda bem, porque senão, se eu fosse avaliar todos, a gente já viu que isso não dá muito certo, que isso é inviável para um número de itens e de transações muito grande. O algoritmo a priori ele tem os dois passos, né? Então aqui eu tenho o pseudocódigo do algoritmo a priori para o passo 1, que é o passo que me permite encontrar itens 7 frequentes. Então o algoritmo a priori recebe como entrada a base de transações e esse passo do algoritmo, né? E o limiar de suporte mínimo, o valor de suporte mínimo que o usuário definiu. E como saída ele gera todos os conjuntos de itens 7 frequentes de diversos tamanhos. Então, todos os itens 7 frequentes de tamanho 1, todos os itens 7 frequentes de tamanho 2, todos os itens 7 frequentes de tamanho 3, e assim, enquanto existem itens 7 frequentes de determinado tamanho. E onde item 7 frequente, novamente, quando o suporte é maior do que o suporte mínimo, aqui sigma min, dado pelo usuário. Então, o algoritmo funciona da seguinte maneira. Imagine que C1, então, são todos os itens 7 que têm tamanho 1, itens 7 de tamanho unitário. E imagine que F1, então, é uma lista de itens sets de tamanho 1, de tamanho unitário, que são frequentes, ou seja, é uma lista com todos os itens que aparecem mais do que o suporte mínimo definido pelo usuário na base transacional. Aí tem um laço, e dentro desse laço, o que vai acontecer, ele vai começar então a computar todos os itens sets que são frequentes de tamanho K mais 1 e ele vai incrementando esse K. E basicamente dentro desse laço, o algoritmo a priori ele roda 3 métodos que vocês têm que entender. Junta, poda e valida, que são os 3 métodos que a gente vai ver agora. Vamos começar pelo método junta. Então o que o método junta faz? O método junta, ele recebe 2 itens sets de tamanho K para gerar então um item 7 de tamanho K mais 1. E ele vai fazer isso juntando sempre itens sets de tamanho K que possuam todos os itens em comum menos 1. Então um exemplo, eu tenho item 7 pão e fraldas de tamanho 2, eu tenho item 7 pão e leite de tamanho 2 e eu quero gerar agora os itens 7 candidatos a ser frequentes de tamanho 3. Então eu vou juntar pão fraldas com pão leite, porque eles têm todos os itens em comum, menos 1.
Então os dois têm pão, mas só diferem em um item. No item 7, então, pão, fraldas, leite. E aí a grande questão é como é que eu evito redundâncias. Porque pão, fraldas, pão, leite me gera pão, fraldas, leite. Mas se eu for juntar fraldas, leite com pão, leite, também me gera pão, fraldas, leite. Então como é que eu evito esse tipo de redundância para que eu não tenha que computar essas coisas duas vezes? E aí o que o algoritmo faz, ele usa uma sacada muito boa. É que ele mantém os itens ordenados, os itens de tamanho K ordenados, e só junta os candidatos de uma maneira organizada, juntando os itens sets de tamanho K frequentes só com os itens sets frequentes de ordem superior. Então o que eu quero dizer com isso? Então se eu mantiver ordenado os meus itens sets frequentes aqui de tamanho 1, então ordenado por ordem alfabética, aqui por exemplo, beer, bread, cola e diapers, eu vou juntar beer com bread, beer com cola, beer com diapers. Nota que eu vou sempre para baixo. Acabou beer, vou para bread e vou sempre para baixo. Bread com cola, bread com diapers. Acabou, vou para baixo. Cola com diapers. Acabou, vou para baixo. Não tenho mais. Então estão aqui os 6 caras sem repetição que são candidatos a serem itens sets frequentes de tamanho 2. Né? São os itens sets candidatos de tamanho 2. Beer, bread, beer, cola, beer, diapers, bread, diapers, cola, diapers. Porque eu mantive ordenado e só fui indo para baixo aqui no caso. A ordenação traz uma outra vantagem, e essa vantagem diz que na verdade eu só preciso unir 2 itens sets que satisfaçam essa propriedade. Essa propriedade que ela está me dizendo aqui é que eu só uno um item sets que tem todos os itens exatamente iguais, menos o último. Então, por exemplo, a gente nunca vai precisar gerar um item set de tamanho 3 candidatos, cerveja, fraldas, leite, a partir de cerveja, fraldas e fraldas, leite. Porque eles já diferem no primeiro. Então, esse daqui é cerveja, fraldas, esse é fraldas, leite. Então, no primeiro elemento eles já diferem. Então, eu estou dizendo que se a gente mantiver ordenado, a gente não precisa juntar esses dois caras. A gente não precisa se preocupar. Por quê? Ora, porque se de fato cerveja, fraldas e leite for um candidato que é viável, ele vai surgir quando eu tentar juntar cerveja, fraldas com cerveja, leite. Esse sim, o primeiro elemento é igual, eles só diferem do último elemento. Então vai vir daqui, se cerveja, fraldas e cerveja, leite forem frequentes, vai vir daqui até a tentativa de gerar um candidato de tamanho 3, cerveja, fraldas, leite. Aqui tem um exemplo muito rápido disso, né? Então aqui eu tenho os itens sets de tamanho 1. Imagina que o suporte mínimo é 3, então sendo o suporte mínimo 3, Coke e Eggs aqui cai fora. Então eu só junto, eu só junto os outros em ordem. Então bread, milk, bread, beer, bread, diapers, milk, beer, milk, diapers e beer, diapers. Tá aqui os meus candidatos. E aí a gente depois vai seguir fazendo meus processos. Nesses meus candidatos aqui, a gente vai matar alguns e assim por diante, para seguir depois para o tamanho 3, etc, etc. Então, basicamente, imagine que eu tenho a minha lista de item sets, eu estou no meio daquele laço lá, do a priori, e estou rodando o método junta. Imagine que esse daqui são todos os meus item sets que são frequentes, de tamanho 3. Então, 1, 3 e 5, 1, 3 e 4, eles têm todos os itens em comum menos o último, significa que eu vou gerar um candidato com base neles dois, que é o 1, 3, 4 e 5. 2, 3, 5, 2, 3, 6 é a mesma coisa, todos os itens iguais menos o último, então eu vou gerar o 2, 3, 5, 6. Assim como o 2, 3, 5 com 2, 3, 4, me gera o 2, 3, 4, 5. E também o 2, 3, 6 com 2, 3, 4 me gera o 2, 3, 4, 6. Aí nota que não tenho mais nenhum outro par de itens sets que tenham todos os itens iguais, menos o último. Portanto, meus candidatos de tamanho 4, a partir desses itens sets frequentes de tamanho 3, são esses 4 aqui. Pois bem, esse foi o método junta. No próximo método é o método poda. Então, o método poda, o que eu faço? Eu vou pegar os meus candidatos, que eu acabei de gerar com o método junta, e eu só vou manter esses candidatos como candidatos em potencial para serem frequentes se todos os seus itens sets, se todos os seus subconjuntos também forem frequentes. Então vamos lá, por exemplo,
gerei esses 4 candidatos. Agora eu vou podar esses 4 candidatos, vou ver se algum deles vai ser podado. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, ele tem... existe algum subconjunto de 1, 3, 4, 5 que não seja frequente na minha lista de candidatos 3? Então, notem que o 3, 4, 5 não aparece na minha lista de itens sets frequentes de tamanho 3. Então, 1, 3, 4 a gente sabe que aparece, 1, 3, 5 a gente sabe que aparece, 1, 4, 5 aparece, mas 3, 4, 5 não aparece. Significa que se 3, 4, 5 não é frequente, não tem, pela propriedade da antimontanicidade de suporte, não tem como 1, 3, 4, 5 também ser frequente. Logo, esse cara vai ser podado. O 2, 3, 4, 5, a mesma análise. 2, 3, 4 está aqui, 2, 3, 5 está aqui, mas, de novo, 3, 4, 5 não está. Poda esse cara. E o 2, 3, 5, 6? Ora, o 2, 3, 5 está ali. O 2, 3, 6 também. O 2, 5, 6 também. E, finalmente, o 3, 5, 6 também. Beleza, todos os subconjuntos estão presentes. Mantenho o 2, 3, 5, 6 na lista. E o 2, 3, 4, 6? 2, 3, 4 está ali. 2, 3, 6 está aqui. 2, 4, 6 está aqui. E 3, 4, 6 também está aqui. Beleza, esse cara também vai ser mantido. Então, após o método poda, a minha lista de 4 candidatos virou uma lista de 2 candidatos. Então, aqui os candidatos que permanecem, 2, 3, 5, 6 e 2, 3, 4, 6. E esses candidatos que permanecem, o que a gente vai fazer? Eles vão passar como entrada, então, para o método valida, que recebe também como parâmetro a base transacional e o suporte mínimo. Então, o método valida basicamente eu pego os candidatos que sobreviveram e esse sim eu varro toda a minha base para contar, para ver se eles têm o suporte mínimo, para ver se eles vão ser de fato itens sets frequentes ou se não vão ser. Se eles eram apenas candidatos que vão ser cortados novamente. Geralmente a gente utiliza tabelas hash para diminuir o número de comparações e aumentar a eficiência do algoritmo. Né? E a gente vai remover então todos os candidatos que não tiverem suporte mínimo. Então, por exemplo, 2, 3, 5, 6 e 2, 3, 4, 6. Está aqui a minha base de transações. Meu suporte mínimo é 3. Então, 2, 3, 5, 6, nem 2, 3, 4, 6 aparece na primeira. Tanto 2, 3, 5, 6 quanto 2, 3, 4, 6 aparecem na segunda transação, então a gente conta 1 de suporte para os dois. O 2, 3, 4, 6 aparece na terceira transação, não é o caso do 2, 3, 5, 6, porque o 5 não aparece. Nenhum dos dois aparece na quarta transação. E, novamente, o 2, 3, 4, 6 aparece na quinta transação, embora não seja a verdade para o 2, 3, 5, 6, porque, de novo, o 5 não aparece. Moral da história, varremos toda a base para todos os nossos candidatos e apenas um deles, só o 2, 3, 4, 6, tem o suporte acima, maior ou igual ao suporte mínimo. Então ele é o único que tem set frequente de tamanho 4 que a gente vai ter. E isso conclui então a primeira fase do algoritmo a priori. Método junta, método poda e método valida para todos os possíveis tamanhos. No momento que eu tenho apenas um item set de tamanho 4, eu não consigo juntar dois patins de tamanho 5, significa que eu não vou ter uma lista de itens sets frequentes de tamanho 5. E o algoritmo encerra me retornando então todos os itens sets frequentes de tamanho 1, 2, 3 e finalmente 4. A segunda etapa do a priori é pegar todos esses itens sets então, de todos os tamanhos possíveis e gerar todas as regras possíveis com base nesses itens sets frequentes. E por fim analisar se a confiança de cada uma dessas regras é maior ou igual à confiança mínima estabelecida também pelo usuário. Então aqui tem um passo a passo inteiro que a gente pode fazer agora rapidamente. Imaginem que essa é a nossa base de transação, essa base transacional, e que o suporte mínimo que o usuário pediu é 2, ou 2 em 5. Então notem que o nosso conjunto de itens sets frequentes de tamanho 1 está aqui. Pão, leite, açúcar e manteiga, basicamente todos os nossos itens são frequentes, porque todos eles aparecem pelo menos 2 vezes. Aí eu começo o método junta. Então no método junta, no a priori, eu tenho que juntar todos esses caras aqui que forem frequentes, que diferam em um elemento. No caso, em itens sets unitários, todos diferem em um elemento. Então eu faço pão, leite
pão, açúcar, pão, manteiga, leite, manteiga e açúcar e manteiga. Então aqui todos os meus candidatos de tamanho 2 passando do método junta. Nota que eu não vou podar ninguém desses caras. Por que nenhum desses caras seria podado? Porque todos os subconjuntos desses itens 7 aqui são frequentes. Porque o pão é frequente, o leite é frequente, açúcar é frequente, manteiga é frequente. São todos os subconjuntos possíveis dentro desses itens de tamanho 2, então eu não podo ninguém. Então fiz o método junto, não podei ninguém. E finalmente faço o método valida. O método valida significa pegar pão, leite, pão, açúcar, pão, manteiga, leite, manteiga, açúcar, manteiga, cruzar com a base e fazer a contagem. Então aqui os suportes respectivos, e notem que açúcar e manteiga não tem o suporte mínimo de 2. Ele aparece uma única vez. Então açúcar e manteiga não faz parte dos meus itens 7 frequentes de tamanho 2, meus itens 7 frequentes de tamanho 2 são esses 5 aqui. Aí eu vou para o método junta novamente. Vou juntar todo mundo, que se difere só do último elemento. Então pão leite com pão açúcar fica pão leite açúcar. Pão leite com pão manteiga fica pão leite manteiga. Pão açúcar com pão manteiga fica pão açúcar manteiga. E leite açúcar leite manteiga fica leite açúcar manteiga. Esses são todos os caras que eu juntei. Próximo passo, poda. Poda alguém? Então eu tenho que olhar pão leite açúcar. Pão leite é frequente? É. Pão açúcar é frequente? É. Leite açúcar é frequente? É. Esse cara fica. Pão leite manteiga. Pão leite é frequente? É. Pão manteiga é frequente? É. Leite manteiga é frequente? É. Foram todos? Foram. Beleza, esse cara fica. Pão açúcar manteiga. Pão açúcar é frequente? É. Pão manteiga é frequente? É. Açúcar e manteiga é frequente? Não. Nota que eu não tenho açúcar e manteiga. A minha lista de frequente tamanho 2. Logo, esse cara aqui vai ser podado. E eu tenho também o mesmo problema do açúcar e manteiga ser um subconjunto de leite, açúcar e manteiga. Significa que tanto esse candidato quanto esse candidato, os dois serão podados. E por fim, eu pego os dois caras que sobraram, passo no método de validação, os dois passam na validação, porque os dois eu conto o suporte, e os dois têm suporte 2, maior ou igual ao suporte mínimo estabelecido. Próximo passo, método junta, entre pão, leite, açúcar e pão, leite, manteiga, ou pão, leite, açúcar e manteiga. E só que o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse cara vai ser podado, porque leite, açúcar e manteiga não é um item 7 frequente, de tamanho 3. Significa que eu não vou ter nenhum item 7 frequente de tamanho 4. Esses são os dois itens 7 frequentes de tamanho 3. Esses são os 5 itens 7 frequentes de tamanho 2. E esses são os 4 itens 7 frequentes de tamanho 1. Com isso acaba o passo 1 do a priori. O passo 2 então é gerar todas as regras possíveis para todos os itens 7 frequentes de todos os tamanhos. Então, por exemplo, se a BCD é um item 7 frequente de tamanho 4, então aqui todas as 2 na 4, 16, menos 2, todas as 14 regras possíveis de gerar a partir do item 7 frequente de tamanho 4. Nesse caso, a BCD. E aí o que eu preciso fazer é computar a confiança de todas essas regras e só retornar para o usuário aquelas regras cuja confiança for maior ou igual à confiança mínima que o usuário estabelecer. E esse é o segundo passo do algoritmo. Aqui voltando ao exemplo, para várias regras sendo geradas aqui, imaginando só o item 7, pão, leite, manteiga. Então tem o pão, leite, então manteiga, pão, manteiga, então leite, leite, manteiga, então pão, pão, então leite, manteiga, leite, então pão, manteiga, manteiga, então pão, leite. E aí eu calculo a confiança de todas elas, e se o usuário me diz que quer regras com confiança mínima de 75%, eu vou descartar a primeira, eu vou descartar essa quarta regra aqui, e eu vou descartar essa quinta regra aqui, se eu vou retornar para ele as regras que tem de 100%, né, porque são as únicas que têm confiança mínima acima, maior ou igual a 75%. E bem, isso é o que eu queria falar para vocês de regras de associação. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 6 então, do livro do Tanque, até a seção 6.13 a 6.13 inclusive, que são as seções que falam então do a priori e de como funcionam as regras por associação. E aí eu vou passar para vocês também um exercício para vocês fazerem no Moodle. Um exercício no Moodle,
que vocês podem fazer para que na nossa próxima aula, na próxima terça-feira, a gente possa tirar as dúvidas a respeito dessa aula e do exercício. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.